call is now being recorded. Então, olá, hoje nossa equipe vai apresentar um trabalho sobre equações trigonométricas da disciplina de Fundamentos da Matemática 2. Então, as discentes são Cíntia Barbosa e Claudete Santos e o docente Alexandre Lu. Então, nós trouxemos para vocês hoje o conceito e alguns exemplos de equações trigonométricas, onde, por definição, conhecemos as equações trigonométricas, que são igualdades que apresentam pelo menos uma razão trigonométrica, cuja incógnita seja um ângulo desconhecido, que é dado também em radianos. Então, aqui nós trouxemos alguns exemplos para vocês de equações trigonométricas, como, por exemplo, nós temos aqui o seno de x igual a 1/2. Um outro exemplo de equação trigonométrica é o cosseno de x igual a raiz de 3 sobre 2. E temos uma outra equação aqui, como 1 menos seno de 2x igual a 1 mais seno de 2x. Então, essas equações, elas são conhecidas como equações imediatas, porque elas apresentam uma única função trigonométrica, né? Então, essas funções trigonométricas que ele fala aqui é quando ele cita que nessa equação só existe o seno, nessa só o cosseno, e para essa equação também nós só temos o seno. Então, é chamada equações imediatas porque apresentam uma única função trigonométrica. Aqui ao lado, nós trouxemos para vocês as razões trigonométricas e os ângulos correspondentes a eles, né? Então, numa equação trigonométrica, ela é uma equação porque ela fala sobre a igualdade, e ela é trigonométrica porque apresenta as razões trigonométricas, como seno, cosseno, tangente, cotangente, né? E cossecante. E aqui ao lado nós trouxemos também os ângulos notáveis do seno de 30, de 45, 60, assim como o cosseno e a tangente. Então, trazendo aqui um pouco, um exemplo de como podemos trabalhar com equações trigonométricas, trouxemos aqui uma equação imediata, onde nós temos 2 senos de x menos 1 igual a 0. Então, uma das formas de resolver essa equação trigonométrica, e aqui um exemplo dado, ele quer o x, ele tem que pertencer ao intervalo entre 0 e 2π, né? Isso é bem importante, essa definição do que ele quer, para poder a gente saber como nós vamos trabalhar aqui no círculo trigonométrico. Então, para resolver essa equação, nós pegamos, então, aqui 2 senos de x igual menos 1 igual a 0, por ser uma equação, nós vamos isolar o x, que é o que nós queremos saber. Então, na equação trigonométrica, o que nós vamos descobrir? Um exemplo. Eu quero saber o que corresponde, aqui embaixo nós vamos ter, que ângulo corresponde ao seno igual a 1/2. Então, trazendo isso aqui para o círculo trigonométrico, ele me diz também que ele quer o x pertencente entre o intervalo entre 0 e 2π. Então, lá na tabela dos ângulos notáveis, nós sabemos que o seno de 1/2 ele vai corresponder a um ângulo, né? Então, trazendo aqui um exemplo anterior, no slide anterior, o seno de 1/2 corresponde ao ângulo de 30 graus. Verificando isso no círculo trigonométrico, nós temos o quê? Seno de 1/2 corresponde a 30 graus. O 30 graus ele vai estar aqui, ó, no arco trigonométrico. Isso em graus, né? Transformando isso em radiano, nós temos que o seno de 30 graus corresponde a π sobre 6. E aí, uma das formas que nós podemos dar a solução, a gente pode dar isso em radianos ou pode dar em graus. Como se trata de uma equação, nós temos para ela duas soluções. Então, nós vimos aqui que ele nos deu um intervalo entre 0 e 2π. Entre 0 e 2π significa que a metade desse círculo. Corrigindo. Entre 0 e 2π corresponde a uma volta toda no círculo trigonométrico, a uma única volta. Então, a solução para essa equação, nós podemos dar em graus, que seria 30 e 150. E por quê, né? Então, 30 seria o primeiro grau que nós achamos, lá pelos ângulos notáveis, que é o seno de meio.
E usando a simetria, nós vamos identificar que o seno também pode corresponder, traçando aqui o que eu estou fazendo, a 150 graus. Então, na equação trigonométrica, nós vamos ter sempre duas respostas como solução da equação. Então, para esse exemplo aqui, eu trouxe para vocês a solução em graus, mas também pode ser dada em radianos, que seria π sobre 6, ou x corresponde a 5π sobre 6. Então, essas equações, né, imediatas, nós trabalhamos nas equações trigonométricas com as equações fundamentais da trigonometria, que são elas. De uma forma mais resumida, né, nós temos que o seno de x vai ser seno igual ao seno de alfa, onde esse alfa vai corresponder ao ângulo que eu quero descobrir. Então, para trabalhar a equação trigonométrica, para descobrir qual é o seno da equação, eu vou utilizar essa fórmula, que nós vamos ter duas soluções para ela. Onde x vai ser o ângulo, que eu quero descobrir, mais 2kπ. Esse 2kπ, eles têm a ver com os árculos côncavos, né? Que é uma relação, uma constante, onde esse k, ele é um número inteiro, né? Ou então, x vai ser igual a π menos o ângulo, que eu quero saber, mais 2kπ. Então, a gente vê que esse 2kπ aqui é uma constante. E mais na frente a gente vai falar por quê. Uma outra equação trigonométrica é a equação do cosseno, onde o cosseno de x vai ser igual ao cosseno de alfa. E aqui nós vamos ter também duas soluções, onde x vai ser igual a alfa mais 2kπ, ou x vai ser igual a menos alfa mais 2kπ. Ou, resumindo, x vai ser igual a mais ou menos alfa mais 2kπ. E trouxemos também aqui a equação da tangente, das equações fundamentais trigonométricas, né? Onde temos aqui a tangente de x vai ser igual à tangente do ângulo alfa. Trazendo aqui a solução, nós temos que x vai ser igual a alfa mais 2kπ, ou x vai ser igual a alfa, a π mais alfa mais 2kπ. Trazendo agora um pouco, né, sobre o círculo trigonométrico e tentando explicar aqui a parcela desse 2kπ, nós temos o quê? Como, por exemplo, quando é dado uma questão para a gente identificar na equação, né, ele vai nos dar a referência onde esse x ele vai estar. Então, aqui eu tenho, né, quando eu trabalhar só com a primeira volta do intervalo, corresponde que ele vai estar, como foi o primeiro exemplo que eu dei, entre o 0 a 360 ou entre 0 a 2π. Então, como solução da equação, vocês observam aqui, né, que no exemplo anterior tinha o 2kπ. Nesse caso, não é necessário colocar o 2kπ. Então, a solução vai ser alfa, x vai ser igual a alfa, que é o ângulo que eu vou descobrir do seno, ou x vai ser igual a π menos alfa. Em contraponto a isso, quando a gente ultrapassar no círculo trigonométrico, né, uma volta, ou seja, se eu der um intervalo entre 0 a 4π, aí a gente já vai aparecer aqui onde x vai ser igual a alfa mais 2, botou um casinho aqui, né, 2kπ, ou x vai ser igual a menos alfa mais 2kπ. Então, o que vocês veem é que o que vai diferenciar na solução é o intervalo que vai me dar a questão, ou o problema, né, para eu encontrar e resolver a equação trigonométrica. Aí aqui eu trouxe para vocês mais uma vez o círculo trigonométrico. Então, a gente sabe que no círculo trigonométrico, as voltas, né, a gente pode dar infinitas voltas. Então, a primeira volta, eu vou estar no intervalo aqui do primeiro exemplo. E na segunda volta, aí eu já vou estar no exemplo aqui, na segunda volta em diante, né, eu vou estar no segundo exemplo, trazendo como solução sempre o 2kπ. Onde k vai ser o número de voltas que eu vou dar, né? Aqui nós trouxemos um exemplo de como trabalhar, né? Trouxemos 3 exemplos trabalhando aqui diretamente com as equações fundamentais trigonométricas. Então, nós temos aqui o primeiro caso, onde o seno de x é igual ao seno de alfa, que é a primeira fórmula para o seno. Para esse caso, temos que seno de x vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, né? Então, qual é o ângulo onde o x, onde nós vamos ter o seno de raiz de 3 sobre 2. Então, se a gente for lá nos ângulos notáveis,
nós vamos identificar que o seno de raiz de 3 sobre 2 é igual ao ângulo de 60. E se nós formos para o círculo trigonométrico, nós vamos ver também que o ângulo de 60, o seno, é igual a π sobre raiz de 3. Então, tendo essa solução, tendo eu o círculo trigonométrico e a tabela, eu posso resolver dessa forma. Ou então, caso eu não tenha, como eu posso resolver? Vou fazer uma relação, né? Usar aí a regra de 3. Eu sei que no meu círculo trigonométrico, 180 graus corresponde a π. Então, qualquer outro ângulo eu posso achar através dessa relação também. Então, se eu quero achar quanto que vale 60 graus em radiano, eu vou utilizar a regra de 3, trazendo para aqui, 60 vai ser igual ao x, que é o que eu quero saber desse ângulo. Utilizando aqui a regra de 3, eu vou ter que 60π corresponde... Aqui eu vou ter x igual a 60π dividido por 180. Como resposta, eu vou ter que x é igual a π sobre raiz de 3, que foi o que eu achei aqui, né? Então, trazendo aqui para a solução, utilizando a fórmula, a gente observa que com essa fórmula a gente consegue resolver bem rapidamente, né? Então, eu trago, então, que seno de x vai ser igual ao seno de π sobre 3. Então, quem vai ser meu x? X vai ser a solução aqui ao lado, né? O ângulo, que vai ser π sobre 3, mais 2kπ, ou x vai ser π menos alfa mais 2kπ. Então, aqui embaixo a gente traz as soluções para vocês de como a gente pode fazer, né? E como seria a solução dessa equação. Agora, a Cíntia vai apresentar para vocês de uma outra forma de a gente calcular, sem ter que fazer todos esses cálculos, né? Através do aplicativo. Desculpa, gente, essas propagandas mata qualquer um. Apareceu aí? Pronto. Retomando aí a ideia que Claudete falou, se vocês observarem, para conseguir encontrar o valor do seno em radiano, a gente teria que fazer bastante conta, né? Usando essa ferramenta do círculo unitário trigonométrico, a gente não precisa fazer todas essas contas que Claudete fez. O que eu preciso olhar no círculo trigonométrico? Primeiro, eu vou aqui em configurações, marco o seno, eu gosto de marcar graus inteiros também, porque já me dá o grau redondinho, clico em OK, e como ela falou, quando a gente quer achar o seno de 60, o que eu faço? Eu olho aqui para o círculo trigonométrico e tento localizar onde é que está o 60. Achando onde é que está o 60, tá vendo? Eu marco 60 certinho. Ele já me dá a resposta, que é π sobre 3. Só que, assim, como vocês viram na fórmula, eu também preciso encontrar a outra solução. O que eu faço para descobrir se tem uma outra solução ou se a resposta é única? No seno, a gente sabe que não, que a gente tem que achar, né, duas soluções. Então, o que eu faço aqui? Eu pego 180, tá? Que é a meia volta do círculo, e subtraio de 60. 180 menos 60 dá o quê? Dá 120. Então, eu vou aqui no ângulo de 120. Opa, tem que ter habilidade. Pronto. E automaticamente eu acho a resposta de 2π sobre 3. Ou seja, sem precisar fazer conta, sem precisar fazer nada. De uma forma bem simples, bem prática, a gente consegue identificar qual é o conjunto de solução. E aí, como o Claudete falou, se fosse num exame ou numa prova, né, se fosse o professor passando uma atividade para a gente, de uma maneira bem simples, a gente vai dizer o quê? Que x pertence ao conjunto dos números reais e que x pode ser 3π, π sobre 3 mais 2kπ, ou ele pode ser 2π sobre 3 mais 2kπ. Pronto, Claudete, vou passar para você de novo, continuar.
Claudete? Estava aqui a falar sozinha. Então, para o segundo caso, nós temos, então, né, que... Para o segundo caso, nós temos, então, o cosseno de x igual ao cosseno de alfa, né, que é a segunda forma. Então, para essa forma, nós temos o caso em que o cosseno de x vai ser igual a menos raiz de 2. Então, trazendo aqui um pouco, né, o cálculo, demonstrando para vocês como a gente chegou na solução, né? Nós sabemos que o cosseno de raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45, que é igual, lá no círculo trigonométrico, a π sobre 4, tá? Então, só que na equação aqui, ele quer o cosseno de menos raiz de 2 sobre 2. E aí, como nós vamos fazer isso, né? Uma das fórmulas de nós fazermos isso é, nós sabemos que no círculo trigonométrico, a gente pegando esse intervalo, raiz de 2 sobre 2, ele vai estar entre o intervalo entre 0 a 180, certo? Sendo ele o ângulo de 45. A gente pode utilizar aí também a simetria, né, dos ângulos do círculo trigonométrico para encontrar. Então, como eu encontro isso aqui? Π menos o meu ângulo de raiz de 2 sobre 2, que é o 45. Então, π menos π sobre 4, eu vou encontrar o 3π sobre 4. Então, essa é uma fórmula também que eu tenho para calcular e encontrar aqui o π negativo, né? O raiz de 2 sobre 2 negativo. Então, encontrando esse valor, eu vou jogar na fórmula, né? Do cosseno de x igual ao cosseno de alfa, onde alfa é o ângulo que eu vou encontrar referente ao ângulo dado, né? Em radiano. Então, eu tenho aqui, cosseno de x é igual ao cosseno de 3π sobre 4. Bem simples, a gente consegue resolver também, né? Levando em consideração que a gente tem o domínio do círculo trigonométrico e o conhecimento sobre radiano. Então, substituindo na fórmula, que é essa, onde x é igual a mais ou menos alfa, que é o ângulo que eu quero, mais 2κπ, nós temos a solução, onde x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é igual a mais ou menos 3π sobre 4 mais 2κπ. Cíntia vai explicar aqui e mostrar para vocês mais uma vez como a gente pode resolver essa solução através do uso da tecnologia, né? Vocês estão me ouvindo? Sim? Pronto. Então, agora a gente vai tentar olhar, né, pelo círculo unitário trigonométrico, como seria para encontrar o cosseno. Então, eu vou lá de novo, né, desculpa, esqueci a palavra. Em configurações, marco cosseno, marco o grau inteiro e OK. Como o Claudete falou, a gente está tentando descobrir em radiano quanto é que vale menos raiz de 2 sobre 2. A gente sabe que na tabela dos ângulos notáveis, raiz de 2 sobre 2 é 45 graus. Então, eu vou aqui e marco o meu 45 graus. Se eu for olhar, 45 graus dá π sobre 4. Ora, mas não é essa a resposta que eu quero, né? Eu quero menos raiz de 2 sobre 2. Então, o que eu faço? Mais uma vez, eu dou a meia volta no círculo. Eu pego 180 menos o meu 45 e vou parar aqui em 135. E os 135 graus, ele diz para mim que é 3π sobre 4 radianos. Então, a gente pode perceber o quê? Que, mais uma vez, sem fazer conta, sem usar a fórmula, a gente consegue, de uma forma bem mais simples, bem mais rápida, através do uso da tecnologia, descobrir qual é o valor de um ângulo em radiano. Vou passar de novo aí para a Claudete e dar continuidade. Deixa eu sair aqui. Pronto, Claudete, pode passar. Ok, todos me ouvindo? Sim.
Então, finalizando aqui, né, as três fórmulas da equação trigonométrica, nós temos a fórmula da tangente, onde a tangente de x é igual a tangente de alfa. Para esse caso, nós temos a equação, né, a tangente de x é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, qual é o valor de x cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? Então, mais uma vez, trazendo aqui a solução para vocês, que é o ângulo de 30 graus, lá dos ângulos notáveis, que é o que corresponde também a 6, a π sobre 6. Então, aqui nós temos, né, trazendo a fórmula tangente, então, de x corresponde a tangente de π sobre 6. Utilizando a fórmula, que poupa trabalho para a gente também, né? Então, x vai ser igual a alfa mais κπ. Como solução, nós temos que x pertence ao conjunto dos números reais, então que x é igual a π sobre 6 mais κπ. Cíntia? Estou compartilhando. Agora a gente quer descobrir a tangente. Então, a gente vai aqui, marca a tangente e dá OK. Segundo essa atividade, nós queremos descobrir quanto vale em radiano a tangente de 30. Então, a gente marca aqui no círculo unitário trigonométrico a tangente de 30 e descobre que o ângulo é π sobre 6, sem precisar fazer cálculo, mais uma vez, de forma bem rápida e prática. Então, para essa solução, a gente sabe que x vai ser igual, né, a um ângulo alfa, que no nosso caso aqui seria, né, π sobre 6, mais κπ. E aí, agora eu vou passar um exemplo um pouquinho mais elaborado e vou explicar para vocês como é que a gente faz para resolver esse exemplo e depois eu volto aqui para o ciclo unitário para mostrar de uma forma bem mais prática. Porque essa conta que a gente vai fazer agora, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho. Pode compartilhar, Claudete. Então, agora a gente vai ter que resolver a seguinte equação, né? Qual o valor que daria para 2 seno de x menos a cossecante de x igual a 1? A primeira coisa que a gente tem que observar aqui é que nós estamos trabalhando com duas razões diferentes. Então, eu tenho seno de x e tenho cossecante de x. Da forma como está, não é legal de resolver. Então, o que eu faço? Eu preciso colocar as duas razões iguais. Então, o que eu sei da cossecante de x? Eu sei que a cossecante de x, a secante é o inverso de alguma coisa. Como eu estou tratando do cosseno, então vai ser o inverso de quem? Vai ser o inverso do seno. Então, eu vou refazer essa equação, conforme vocês estão vendo aí, e vai ficar 2 seno de x menos 1 sobre seno de x igual a 1. Ora, fazer uma conta com um denominador dá um pouquinho mais de trabalho. Então, a gente pode simplificar isso aí. Eu posso multiplicar toda essa equação pelo seno de x. E fazendo isso, eu elimino o denominador. Então, vai ficar como? Vai ficar 2 seno de x multiplicado por seno de x, vai ficar 2 seno de x ao quadrado. Desculpa, gente, o x aí não é que está ao quadrado, não, tá? É o seno. Então, Henrique, vale a pena. Menos 1 igual a seno de x. O que a gente vai fazer agora, né? Se vocês observarem nessa equação, trazendo o seno, a igualdade, né, que está lá no direito, o seno de x para o primeiro membro, ela vai estar aparecendo o que para a gente? Como uma equação de segundo grau. Eu tenho 2 seno de x, seno ao quadrado de x, menos x menos 1 igual a 0. Vou modificar esse seno de x e vou substituir o seno de x por y, só por uma questão de didática para ficar mais fácil a gente entender. Então, vai estar ali, ó, que 2y ao quadrado menos y menos 1 é igual a 0. Ora, eu posso colocar isso aí na fórmula que a gente já conhece, que é menos b ao quadrado sobre 4 vezes a vezes c. Então, eu vou dizer que delta é o quê? Delta vai ser menos 1, que é o valor de y, elevado ao quadrado, menos o 4 vezes 2, que dá menos 8, menos 1, que dá 8, mais 1, que vai dar 9, o meu discriminante vai ser 9. Posso colocar na fórmula de Bhaskara, onde está x ali, gente, desculpa, perdão, é y, tá? Vocês desconsiderem.
vai ficar o menos b, mais ou menos, delta, que eu vou ter o quê? 1 mais 3 sobre 4, que vai me dar 1. Então, o y1 da minha primeira solução vai ser 1. E eu tenho quem? Menos 1, menos 3, que vai dar menos 4. Menos 4 sobre 2 vai dar... sobre 4. Não, menos 2 sobre 4, perdão. Vai dar menos meio. Então, meu y duas linhas vai ser menos meio. Para essa equação, eu tenho duas soluções. Eu tenho y igual a 1 e eu tenho y igual a menos meio. Só que a gente não quer fazer isso. A gente quer descobrir o quê? A gente quer descobrir qual é o valor do seno de x nessa equação. Então, mais uma vez, eu vou substituir esse y e vou voltar para a equação original, que seria o seno de x. Pode passar, Claudete. Vamos lá, né? Aplicando seno de x igual ao seno de alfa. Pode passar. Vai clicando aí que ele... Para seno de x igual a 1, o que a gente tem? Pode passar. O seno de x ele vai ser igual a 90 graus. Por quê? Porque o valor máximo que o seno consegue ter no ciclo trigonométrico, a gente sabe que é 1, e o valor mínimo é menos 1. Então, quando o seno valer 1, de x valer 1, qual é o grau? O grau é 90. Então, eu já sei que ele é 90 e, consequentemente, 90 vai corresponder a meio π sobre 2. Pode colocar. Em radianos. Pode seguir? Então, eu vou ter o quê? Que seno de x vai ser igual a seno de π sobre 2 radianos. Meu conjunto de solução vai ficar x igual a π sobre 2 mais 2kπ. Agora, na hipótese de que x seja menos meio. Para x menos meio, a gente tem que seno de x vai ser igual a seno de 7π sobre 6. E aí vem aquela questão, né, que a gente vai fazer daqui a pouco. Como é que eu descubro que dá 7π sobre 6 sem fazer conta? A gente chega lá daqui a pouco. Pode continuar, Claudete. X, nesse caso, vai apresentar mais uma outra solução, que seria 7π sobre 6 mais 2kπ, ou x igual a menos π sobre 6 mais 2kπ. Aí vocês podem me perguntar, né, Cíntia, de onde foi que faria esse menos π sobre 6? Olha só, se a gente for lembrar lá da tabelinha, a gente vai perceber que o seno ele tem dois valores negativos e dois valores positivos. Nesse caso desse exemplo, eu vou ter que dar os dois valores. Eu vou ter que dar x com o valor do seno de x com o valor positivo e vou ter que apresentar ele também com um valor negativo. E aí tem uma outra observação que eu preciso que vocês percebam. Alguns livros e alguns examinadores e alguns professores, eles não gostam de colocar o valor de π negativo. Então, ele faz uma transformação para que esse valor se transforme em um π positivo. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou pegar esse menos π dividido por 6. Não, Claudete, volta. Mais 2kπ. E vou fazer a equação. Vou tirar o MMC. E ficaria o quê? 6 vezes 2 dá 12π. 12π menos π vai dar o quê? 11π sobre 6. Então, a gente pode encontrar numa prova tanto a resposta de 7π sobre 6, ou menos π sobre 6, ou 11π sobre 6, no lugar do menos π sobre 6. Tá? Essa é só uma observação importante, porque em questão de concurso, principalmente, pode ser que lá na hora do gabarito, vocês não encontrem um menos π sobre 6 como forma negativa, e encontrem ele no resultado positivo e não saiba de onde foi que veio esse número e termine errando a equação. Agora a gente vai apresentar o conjunto de solução, né? Pode mostrar aí, Claudete. Essa equação, né, de 2 vezes seno de x menos cossecante de x igual a 1, ficaria como um conjunto de solução de x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x pode ser π sobre 2 mais 2kπ, ou x pode ser 7π sobre 6 mais 2kπ, ou x pode ser menos π sobre 6 mais 2kπ,
Lembrando, mais uma vez, que esse menos π sobre 6, ele pode vir como 11π sobre 6. Agora eu vou mostrar lá no ciclo trigonométrico como é que a gente acharia isso de uma forma bem simples, sem precisar fazer esse monte de conta. Mais uma vez a gente... Eita, que essas propagandas desses programas me matam. Mais uma vez a gente vai para a tabela do seno, né? Nesse caso aqui em específico, eu vou mostrar também a tangente só por uma questão de didática, mas esqueçam aí a tangente, tá, gente? É só por uma questão de didática mesmo, para vocês conseguirem entender o que eu quero explicar. Na primeira conta, que a gente tentou ver, quando o seno vale 1. Para o seno valer 1, né? A gente disse que eram 90 graus. 90 graus não aparece aqui em forma de radiano, mas se meia volta vale 1, 90 graus vai valer π sobre 2. Então, já guarda aí esse primeiro valor. Na segunda equação, a gente quer descobrir quanto é que vale menos meio. Ora, eu sei que no caso do seno, ele é negativo no terceiro e no quarto quadrante. Então, eu desço aqui a minha tabelinha até chegar no menos meio. Estão reparando aí na telinha que aparece o menos 0,5? Esse menos meio em radiano, ele vale 7π sobre 6 ou 210 graus. A gente chega nesse resultado sem precisar fazer equação de segundo grau, sem precisar fazer todas aquelas contas que a gente fez. Paralelo a isso, se vocês observarem, lá no primeiro quadrante, quando ele é positivo, eu tenho 30 graus valendo π sobre 6. Por que eu marquei ali a tangente? É para que vocês possam perceber que tem uma linha de simetria entre o 210 graus, que está no terceiro quadrante, e o 30 graus, que está lá no primeiro quadrante. Só que o 30 graus está positivo. Eu não quero ele positivo, eu preciso descobrir quanto é que é ele em negativo. Então, eu volto aqui para o quarto quadrante. E também, por simetria, eu marco, vou marcar, o meu outro resultado, que seria o menos π sobre 6. Então, menos π sobre 6 estaria lá no quarto quadrante em 330 graus. Só que, como eu disse para vocês, e chamei a atenção, em alguns casos, isso não vai estar em forma negativa, a gente vai encontrar em forma positiva. Se vocês forem olhar aí nesse aplicativo, o resultado vai estar exatamente da forma como eu disse, que era 11π sobre 6 radianos. Então, esse aplicativo, ele é excelente, ele poupa a gente de um monte de conta, e assim, é ótimo, óbvio, quando a gente já tem um certo domínio sobre círculo trigonométrico, para que a gente consiga fazer essas equações de uma forma bem mais rápida e bem mais dinâmica. E agora a gente vai apresentar somente as referências bibliográficas, e é isso, professor. Obrigada, gente. Valeu aí pela participação de vocês. Ok, então, finalizamos, né, o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado. E se tiver alguma dúvida também, estamos aqui, tá? É isso aí.